dia, Cleidiane. Bom, gente, 9h05, né? Já demos um tempinho aí para todo mundo ir chegando. Vamos dar início aqui ao nosso encontro. Muito boas-vindas a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu já vou me apresentar. Para quem já está acostumado a participar dos nossos meetups, vocês estão acostumados a ver a nossa CEO, a Renata, né? Então, eu sou um rostinho diferente, mas é porque a gente tem uma programação muito especial para hoje, né? E para o mês de novembro. Como vocês sabem, né? Mês da Consciência Negra, e a Impulso Beta lançou um especial. E esse encontro é muito importante, é um encontro super especial, porque ele é o primeiro encontro de uma série de 4 encontros que a gente vai ter ao longo desse mês, todos online, todos gratuitos. Você vai poder participar e se inscrever. E quem participar de todos os encontros ainda vai receber um certificado no final. No final do encontro de hoje, eu vou mostrar a programação dos próximos encontros para vocês ficarem por dentro e poderem participar, convidar outras pessoas e participar com a gente desse mês tão importante, né? Dessa temática tão importante, das diferentes perspectivas que a gente pode trazer para esse tema. Antes de eu começar, eu vou convidar a quem está aqui hoje a compartilhar aqui no chat, deixar seu LinkedIn, né? Para a gente fazer essa conexão, para a gente trocar figurinhas, conversar. Inclusive, eu sei que tem muitas empresas aqui participando, né? Então, é bom que vocês também troquem contato entre vocês, né? Conheça mais o que as outras empresas estão fazendo nessa pauta, né? Sobre a consciência negra. Então, vamos deixando o LinkedIn de vocês aqui no chat para a gente ter esse momento de trocas. Bem, para quem não conhece, né? Prazer, nós somos a Impulso Beta. Nós somos uma consultoria estratégica de diversidade e inclusão e nós somos especializados em resolver desafios complexos de grandes empresas. Esses desafios, eles perpassam o entendimento de que diversidade tem que ser um pilar estratégico do negócio e fazer parte ativa da cultura das organizações. A gente tem uma série de ações consultivas focadas em conscientização, sensibilização, engajamento, criação de estratégias robustas, desenvolvimento de pessoas para construir ambientes cada vez mais inclusivos. A gente já tem 10 anos de estrada atuando nessa área. A gente já atuou em mais de 20 países, né, falando em português, inglês e espanhol. E a gente já tem uma cartela de mais de 150 empresas clientes, com um nível de satisfação, né, o nosso NPS de uma média de 90. Né? E toda essa nossa expertise, toda essa nossa experiência é o que faz com que a gente possa cada vez mais construir novas soluções para velhos problemas. Bem, eu vou me apresentar para vocês. Alguns de vocês já devem me conhecer, porque eu sou uma das pessoas especialistas em diversidade aqui da Impulso Beta, uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dos nossos conteúdos, dos nossos treinamentos, das nossas capacitações. Mas talvez o que vocês não saibam é que eu tenho uma jornada profissional paralela à diversidade e inclusão. Eu sou produtor cultural de formação e atuação. Trabalhei em diversos centros culturais como gestor desses espaços, centros culturais, teatros, salas de cinema. Realizei festivais de música, de teatro, de cinema, com públicos que ultrapassaram 70, 80 mil pessoas. Além disso, eu sou escritor. Eu escrevo literatura, eu escrevo teatro, eu escrevo roteiro de cinema. Eu tenho 5 livros publicados, 15 obras audiovisuais, entre curtas, documentários e séries, e 4 espetáculos teatrais já montados. Em 2011, fui vencedor do Prêmio Curta Produção, realizado pelo IFRJ. E em 2023, eu fui vencedor do Prêmio Conceição Evaristo de Literatura Afrofuturista, um prêmio realizado pela Fundação Palmares e pelo Ministério da Cultura. Além disso, eu sou especialista em linguagens artísticas, cultura e educação e mestre em artes, cultura e linguagens. Bem,
Vocês escutam essa minha trajetória, essa minha jornada, todas essas minhas conquistas profissionais, e vocês podem olhar para o meu lugar como que uma pessoa como eu, uma pessoa trans, uma pessoa negra, criada em cidade de interior, filho de uma dona de casa, filho de um pescador, semi-analfabeto, conseguiu tudo isso. Para contar um pouco para vocês a minha jornada, como tudo aconteceu, e conectar com o tema do nosso encontro, eu vou contar um pouquinho da minha história. Antes do Calu vencedor do Prêmio Conceição Evaristo, antes do Calu com mestrado, antes do Calu especialista em diversidade, né? Bem, eu fui criado, né, como eu disse, numa cidade de interior, mais especificamente numa área rural, divisa entre Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, uma cidade pequena com menos de 20 mil habitantes, uma cidade extremamente latifundiária, com um histórico escravocrata intenso. Até hoje, pessoas negras são extremamente subservientes às pessoas donas de fazendas. E a história que a gente conhecia dos nossos antepassados ali era que nossos antepassados trabalharam na fazenda tal, na fazenda de fulano, de ciclano. Trabalharam no sentido foram escravizados, né? E é uma cidade que, apesar de ser uma cidade muito simples, uma cidade muito tranquila, muito pacífica, é uma cidade que tinha suas limitações. Dentre elas, acesso à educação e à cultura. Eu sou apaixonado por artes, né? Não à toa eu tenho toda essa formação, mas eu morava numa cidade em que sequer tinha cinema. Na época que eu morei lá, né? Eu soube que recentemente foi aberto um cinema lá. E se você quisesse fazer faculdade, ter nível superior, você teria que sair da cidade, porque não tinha nem faculdades públicas nem particulares nessa cidade. E essa era a minha história. E todas as pessoas com quem eu convivia, parentes, amigos, as pessoas negras que eu conhecia, estavam nessa cidade com essas mesmas limitações. Ninguém tinha uma faculdade, ninguém tinha nível superior. E os trabalhos que a gente encontrava era vendedor, atendente de loja, empregado, eram as opções que a gente tinha. E como eu saí desse lugar, dessa situação, para o Caluan, mestre em artes, vencedor do Prêmio Conceição Evaristo de Literatura Afrofuturista. Bom, esse encontro, essa história, se repete com outras pessoas negras. E para a gente entender essa jornada, a gente precisa se basear em 3 perguntas que o Maulana Karenga fez para entender, fazer essa jornada do autoconhecimento da pessoa negra. E a primeira pergunta, e a mais importante, talvez, é quem sou eu? Como que eu posso saber até onde eu posso ir se eu não sei de onde eu vim? E qual é a história que eu contei para vocês dos meus antepassados? Eu sei que eles foram escravizados da fazenda tal, da família tal. E outras pessoas negras tiveram essa história. É assim que a gente aprende no ensino fundamental. Qual é a história da população negra? Chegamos no Brasil escravizados. Chegamos no Brasil nos navios negreiros. Essa é a história que a gente sabe. A gente não sabe a nossa história antes disso. Até porque, durante a colonização, sequestraram pessoas negras de diferentes países da África, diferentes etnias, diferentes povos, diferentes tradições, colocaram tudo como uma grande massa homogênea dentro dos navios negreiros e eles chegaram aqui como negros. Qual cultura, qual etnia, ninguém se importava. Não importava essa história, não importava essa cultura. E o processo de apagamento da nossa história perpassa, inclusive, a demonização das nossas práticas culturais e a criminalização das nossas práticas culturais, como o samba, né, que foi durante muito tempo criminalizado, a capoeira, religiões de matriz africana que até hoje são demonizadas na nossa cultura, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, funk e hip hop foram criminalizados no nosso país. Além disso tudo, a gente ainda passou por um processo de genocídio epistêmico, né? Epistemologia é a produção de conhecimento. E se estão apagando a nossa história, nossas práticas culturais, também apagaram nossa produção de conhecimento, nossos saberes,
tudo que a gente trouxe, tudo que a gente tinha para contribuir com a humanidade, tudo isso foi apagado. Isso aí, novamente, se a gente não consegue saber nossos saberes, nossas práticas culturais, tudo isso, se isso é um problema, se isso é um crime, se isso é algo ruim, como que eu posso vislumbrar possibilidades de futuros diferentes? E aí, assim como a gente tem no livro da Chimamanda, Os Perigos da História Única, se você cria uma história única, né? Se você mostra um povo como uma coisa só, sem parar, é isso que esse povo se torna. Então, a falta de conexão com a nossa ancestralidade, somada, né, ao processo de apagamento do nosso passado, começou a contar a nossa história a partir de um lugar de dor, da escravidão, da opressão, da subalternidade. E isso limitou o nosso povo a esses lugares. O impacto disso é o racismo estrutural, que não só faz com que essas práticas que foram criminalizadas, demonizadas lá atrás, sejam ainda até hoje, né, como as religiões de matriz afro, funk, enfim, sejam tratadas dessa forma, como se fossem inferiores, como se fossem piores, mas isso também tem um impacto na socialização de pessoas negras, que durante muito tempo vão se subestimar. Bom, se a minha cultura é ruim, se meus traços são ruins, se minha cor é ruim, se meu cabelo é ruim, talvez isso seja verdade. Uma mentira dita muitas vezes ela se torna uma verdade. Então a gente começa a se subestimar, a se desvalorizar, a não se reconhecer como sinônimo de talento, de competência, de beleza, de merecimento, de pertencimento. E isso faz a gente pensar que a gente é menos capaz do que a gente realmente é, que a gente pode chegar menos distantes do que a gente realmente pode. Eu disse para vocês que eu amo artes, né? Eu sempre amei artes, porque eu vivia na biblioteca municipal da minha cidade, e apesar de não ter cinema, eu vivia na locadora, né? Na época das locadoras, pegando DVD. E hoje, olhando para trás, se eu fosse notar quem eram os meus autores preferidos, quem eram os meus diretores, produtores, meus filmes preferidos, onde estavam as pessoas negras nesses lugares? Nas novelas que eu via na TV. Quando aparecia personagens negros, geralmente eram os mesmos lugares. Empregada, bandido, subalterno, o amigo engraçado do protagonista. Como eu poderia imaginar ser qualquer outra coisa, além dos lugares que eu via nos meus filmes, nas minhas séries, nas novelas, nos livros e na minha cidade? E aí vem a segunda pergunta. Essa que a gente fez uma paráfrase. Eu sou realmente quem eu sou? Ou eu sou resultado de como o racismo atuou em mim? O assunto é pesado, gente, mas calma que a gente tem um final feliz. E aí eu trouxe para vocês esse quadrinho da Lark, e ela faz essa série dos pássaros, e tem um corvo, que é o Mateus, que ele fala: a minha personalidade é sombria e misteriosa, igual aos personagens do Alan Poe, dos filmes do Hitchcock, que é onde tem representações de corvos. É quem eu sou de verdade. E aí ela diz para ele: Mateus, você gosta dessas coisas porque elas realmente representam, né, se conectam com a sua verdadeira personalidade? Ou você moldou a sua personalidade para parecer com essas coisas porque foi sempre onde você se viu representado? Será que eu realmente acho que eu sou feio porque sempre me disseram que eu era o mais feio da turma? Será que eu realmente detesto meu cabelo porque sempre disseram que meu cabelo era ruim? Será que eu realmente acredito nisso e é por isso que eu aliso meu cabelo? Ou será que eu fui moldando e acreditando
nas representações e no que foi sendo dito para mim. Shonda Rhimes, grande produtora, grande autora de TV da atualidade, se não a maior da atualidade, disse uma vez: você não pode ser o que você não pode ver. E o que foi que a gente viu nessas representações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Lembrando que a população negra representa 56% da população brasileira. O que nós vimos? Nos cargos de prestígio, nas profissões de prestígio, como a medicina, nas turmas de universidade, nas turmas de pós-graduações de MBA, na TV aberta brasileira, né, as produções de novelas, nas lideranças da política. O que nós vimos? Onde estão as pessoas negras? Eu sei que muita gente deve estar olhando para essas imagens e falou assim: ah, Falou, jogou no Google formandos brancos, lideranças brancas. Sem necessidade. Convido vocês, ao final desse encontro, procurarem no Google formandos em medicina. Não especifica a cor. Só precisa dizer isso. E essas são as imagens que vão aparecer para vocês. Sabe por quê? Porque quem criou os nossos mecanismos de busca, nossos algoritmos, nossas inteligências artificiais, foram humanos. E humanos são carregados de vieses, estereótipos, normalização de ausências de certos grupos sem nem se dar conta. O nosso imaginário é branco. Se você lê um livro que ninguém descreve como que é a cor da pele de um personagem, só descreve que é belo, que é competente, que está em cargos de poder, você automaticamente vai imaginar uma pessoa branca. Se eu falar para você, eu fui num médico ontem maravilhoso, muito competente, muito atencioso. Eu sei que você está imaginando uma pessoa branca. Todos nós fazemos isso, incluindo pessoas negras. Nosso imaginário é branco. É assim que a gente normaliza essas ausências. E não só nessas imagens, mas a gente tem dados que comprovam. A proporção de pretos e pardos entre os mais pobres do nosso país é o dobro em relação à proporção de brancos. A taxa de analfabetismo entre a população negra é mais do que o dobro registrada entre a população branca. A parcela da população preta e parda que acessa faculdade, nível superior, é quase metade do que a população branca. Isso dados de 2024, que a gente já tem vagas afirmativas há bastante tempo, mudando essa realidade, mas ainda assim, ainda com vagas afirmativas, é metade do que a população branca. Pessoas negras ocupam apenas 4,7% dos cargos de liderança das 500 maiores empresas no Brasil. 47,8%, quase 50% dos profissionais negros não têm a sensação de pertencimento nas empresas em que trabalham. A pergunta aqui é como que a gente normalizou isso? Como que a gente deixou passar? Mais da metade da população brasileira é negra e só 4,7% estão no cargo de liderança das empresas. E a gente acha isso normal? A gente deve achar isso normal, porque a gente não está desesperado e preocupado tentando entender o que está acontecendo. Isso é o racismo estrutural. É o racismo se manifestando em todas as esferas da sociedade, definindo quais classes sociais são as mais pobres, quais as pessoas vão ter acesso à educação básica, à educação superior, quais as pessoas vão ocupar os cargos de liderança. E o último dado sobre senso de pertencimento, ele está falando para a gente de pessoas que não sentem que são valorizadas por serem quem são. Pertencimento é você se sentir valorizado, se sentir pertencente ao espaço. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui e as pessoas querem que eu esteja aqui. Quase 50% das pessoas negras que estão trabalhando não sentem. Tem alguma coisa muito errada. A Elisa Lucinda vai falar pra gente. Se você entra em um lugar que só tem pessoas brancas, você não repara isso. Você não percebe que tem alguma coisa errada. Se tem territorialidade, tem apartheid.
Se você sabe onde ir para encontrar pessoas negras, se você sabe, se eu for naquele bairro ali, é um bairro periférico, é um bairro muito pobre, eu sei que eu vou encontrar bastante pessoas negras. E se você sabe onde encontrar pessoas brancas, se eu sei que eu vou entrar numa sala de liderança de uma grande empresa e eu só vou encontrar pessoas brancas, tem apartheid, é segregação. Tem um espaço para negro na sociedade e tem espaço para branco. Logo no nosso país, que adora negar o racismo, que adora dizer somos todos iguais. Como? Como que isso funciona? Se você tem lugares para negros e lugares para brancos. Por que a gente normalizou isso? Essa foi a realidade que construímos, a representação que nós temos de pessoas negras no nosso mundo. Mas aí, vamos voltar para a minha história, né? Eu gosto de artes. Artes é imaginação, é criação, é pensar em outros mundos, né? E quais foram as possibilidades de outros mundos que nós tivemos, né? Como que a minha imaginação e a nossa imaginação foi moldada ao pensar em outras possibilidades de mundo, né? Em mundos futuristas, criados por artistas, por autores, né, de séries, de filmes. Que mundos futuristas eram esses? Onde estavam as pessoas negras nesses mundos futuros, né? Para talvez quebrar um pouco da nossa realidade. Onde estavam essas pessoas? Na minha juventude, na minha infância, na infância de quem cresceu nos anos 80, nos anos 70, e vai lá para trás. Onde estavam as pessoas negras nas possibilidades de futuro que eram construídas? Futuros no qual a humanidade vencia a velocidade da luz e podia viajar entre planetas num piscar de olhos, lutar contra alienígenas. Nesse futuro não tem pessoas negras. Num futuro pós-apocalíptico, num futuro de distopia, onde estavam as pessoas negras? Bem, se numa projeção, numa possibilidade de futuro, né, numa data posterior à que a gente está hoje, 2100, no ano 3000, se não existem pessoas negras, só existe uma resposta para isso. As pessoas negras foram mortas. O genocídio negro venceu. Não existe futuro para pessoas negras, já que elas não existem no futuro. E aí, voltando para minha história, que vocês já sabem o final dela, né? Eu comecei contando para vocês onde eu cheguei. Então você sabe que aqui não é o fim. Essa constatação não era o fim. E o que que aconteceu que mudou a minha jornada, que impediu que a minha jornada parasse aqui, nessa constatação? Como um bom fã de cinema, eu nunca perdi um Oscar, eu nunca perdi um Globo de Ouro, eu nunca perdi uma grande premiação. E quando eu tinha 10 anos, no ano de 2002, eu vi um Oscar que mudou tudo. Não só para mim, mas para a história do cinema e para muitas pessoas negras ao redor do globo. Em 2002, Halle Berry recebeu um Oscar de melhor atriz. Você pode falar. E o que que tem? Naquele período, naquele momento, eu não sabia. Mas foi a primeira vez que eu vi uma mulher negra recebendo um Oscar de melhor atriz. Lembrando, eu sou uma pessoa trans negra. Significa que quando eu nasci, eu fui socializado para ser uma menina, uma mulher. Então eu vi uma pessoa como eu recebendo um Oscar. Sem saber que a Halle Berry foi a primeira mulher negra a receber um Oscar de melhor atriz. E até hoje, 2024, a única mulher negra a receber um Oscar de melhor atriz. Outras receberam de melhor atriz coadjuvante, mas melhor atriz, até hoje, 96 edições do Oscar, só a Halle Berry. Naquele momento, a jovem artista que habitava em mim teve a sensação de ouvir alguma coisa se quebrando, como, sabe, vidro, quando você joga uma pedra e ele quebra? Foi esse barulho. E junto com esse barulho, uma voz, como um trovão gritando dentro de mim. É possível. É possível. O futuro não está perdido. Existe futuro. Existe possibilidade. E aí, eu entrei na terceira fase, na terceira pergunta. Eu sou realmente tudo o que eu poderia ser? Se não fosse o racismo, se não fosse essas barreiras, esses limites, tudo isso que foi dito, foi mostrado, foi provado para mim, que era o máximo que eu poderia
ocupar, que era o lugar máximo que eu poderia chegar, eu realmente sou tudo o que eu poderia ser? Eu descobri, hoje, olhando para trás, que o barulho que eu ouvi foi de um limite, foi de um teto se quebrando. A Shonda Rhimes costuma dizer que o único limite para o seu sucesso é a sua imaginação. Se o único limite para o meu sucesso é a minha imaginação, e a minha imaginação foi moldada, esse imaginário branco, dizendo que pessoas negras não podem ocupar determinados lugares, que pessoas negras não pertencem a determinados lugares, que pessoas negras não podem, elas não são, elas não conseguem, elas não vão alcançar. Como que eu quebro esse limite? Como eu quebro esse teto que está limitando o meu sucesso? Eu preciso quebrar esse teto da possibilidade. Eu preciso quebrar esse teto que está limitando a minha imaginação e a minha capacidade de sonhar com outras possibilidades de futuro. Eu tive a sorte de quebrar esse teto quando eu tinha 10 anos. E eu vou mostrar para vocês, vou convidar vocês a assistirem comigo um vídeo de outras crianças que tiveram essa mesma possibilidade. Esse vídeo dá um quentinho no coração, né? Representatividade é uma das possibilidades, é uma das opções para a gente quebrar esse teto de possibilidades. Talvez essas crianças agora que tiveram essa possibilidade de ver uma princesa negra vão poder olhar para o seu futuro e imaginar outras possibilidades. Porque agora elas não vão ser mais limitadas, elas não vão ser mais impedidas de brincar de ser princesa, porque não tem uma princesa igual a ela. Mas nem todo mundo teve essa possibilidade quando criança, né? De quebrar esse teto. Isso não significa que acabou, sua chance foi perdida. A gente pode quebrar esse teto e sonhar com outras possibilidades, quebrar esse limite depois de adultos. E aí entra o afrofuturismo. O afrofuturismo, ele começou lá atrás, nos anos 70, com Sun Ra, que é aquele que está lá em cima, segurando um planeta. O Sun Ra costumava dizer que se nesse mundo, né, as pessoas negras são oprimidas, ele precisa tirar elas desse mundo. Então ele queria levá-las para o espaço sideral, colocar todas as pessoas negras numa nave espacial e levá-las para um outro planeta, um planeta onde elas poderiam ser potentes, onde elas poderiam construir uma nova trajetória. A gente não vai fazer isso, a gente não vai tirar as pessoas do planeta, mas o Sanhai iniciou um movimento artístico, cultural, que propõe obras futuristas de ficções, fantasias, distopias, que vão ressignificar o nosso passado, vão olhar para o nosso passado com outra perspectiva. Não na perspectiva de escravidão, de dor, de opressão, mas na perspectiva lá de África, de Kemet, a potência dos reis e rainhas, guerreiros, produtores de conhecimento, inventores. E a partir desse olhar para o passado, conseguir mudar as possibilidades do futuro. O afrofuturismo ele traz uma perspectiva que conecta a ancestralidade, né, essa ressignificação da nossa história, para propor narrativas de protagonismo positivo de pessoas negras, possibilitando outros futuros, futuros que não são limitados pelas barreiras do racismo. A Nathalie Neri costuma dizer que o afrofuturismo representa um futuro em que pessoas negras estão produzindo muito mais do que acreditam que podem.
um futuro em que pessoas negras estão agindo. Mas, acima de tudo, o afrofuturismo fala sobre um futuro em que pessoas negras estão vivas. Se as imagens que nós tivemos, se as representações, se o nosso imaginário fez a gente acreditar que não havia futuro para pessoas negras porque o genocídio negro venceu, o afrofuturismo fala que pessoas negras estão vivas nesse futuro. E estão criando, estão sendo potentes nesse futuro. E aí a gente começa a ter novas representações, outros lugares. A gente tem pessoas negras interpretando super-heróis. Michael B. Jordan fazendo Tocha Humana no Quarteto Fantástico da Marvel. Leslie Jones fazendo Caça-Fantasmas. A Halle Bailey fazendo A Pequena Sereia. Diferente de outras narrativas, de outros filmes, que você pode estar pensando, mas já tinha filme com protagonista negro, tinha a História Cruzada, tinha a Cor Púrpura. O racismo não é o protagonista de histórias afrofuturistas. Talvez o maior representante do afrofuturismo que a gente tenha hoje seja o filme Pantera Negra, né? Wakanda. Wakanda é um país em África conectado com suas tradições, com a sua ancestralidade, com um avanço tecnológico fora de série. E o racismo não é um problema nessa história. Para quem já viu o filme sabe. O racismo não é uma questão. Isso não significa que o racismo não possa perpassar essas narrativas de alguma forma. Ele não é o centro da história. Assim como ele não foi o centro da minha história. Como que eu comecei contando a minha história para vocês? Eu sou mestre, eu tenho prêmio disso, eu tenho prêmio daquilo, eu tenho não sei quantos livros. Eu comecei contando a minha história para vocês de um lugar de potência. O racismo não é o protagonista da minha história. Mesmo quando o racismo interiorizado fala, você não pode fazer um mestrado. Esse lugar não é para você. Muito menos em artes, né? Uma das áreas, infelizmente, muito elitizadas ainda. Quando eu saio da minha primeira aula de mestrado e vou para o ponto de ônibus enquanto todos os meus colegas pegam seus carros e vão embora. Em 2018, vocês lembram como é que estava o nosso país? Em 2018? Pois é. Eu no ponto de ônibus e vem um grupo extremista gritando morte aos pretos, morte aos LGBT e tenta me agredir. E em sala de aula, professores falam, seu lugar é na senzala, seu lugar não é aqui. Tudo que o mundo fez para tentar me fazer desistir. E às vezes conseguiu, às vezes me frustrou. Afeta a minha saúde emocional, afeta a minha vontade de tentar. E o que que faz a gente insistir? O que que faz a gente continuar nessa trilha? Eu ligo para minha irmã, nesse mesmo dia, que tentam me agredir, morte aos pretos, que gritavam. O professor fala, seu lugar na senzala, seu lugar não é aqui. Eu ligo para minha irmã e a minha irmã fala, você não pode desistir. Tem muita gente te empurrando para frente. Tem muita gente te empurrando para frente. O que ela está dizendo para mim é algo muito similar ao que a Bárbara Carini fala. Eu não vim de escravos. A minha história começa muito antes. E se a minha história começa com potência, eu sou potente. E eu posso sonhar com mundos potentes para mim e para os meus. Eu sou usado o suficiente para sonhar com futuros potentes. Que a minha história é de potência. Então eu não vou olhar para trás e pensar, nossa, mas nenhuma outra pessoa negra conseguiu. Ninguém conseguiu chegar nesse lugar, por que que eu acho que eu vou? Eu não estou fazendo uma jornada por mim, não é uma jornada solitária. Eu estou olhando para trás, quem sabe eu, você, o que a Halle Berry foi para mim, para outras crianças, talvez para os meus sobrinhos, alguém que abriu essa porta. Não só isso, eu vou olhar para a minha história, não da escravidão, eu vou olhar para a minha história e vou lembrar, peraí, nós temos uma produção de conhecimento inacreditável. A primeira técnica de agricultura foi inventada no Egito, 2.700 anos antes de Cristo. As primeiras técnicas de mineração de metais preciosos, Egito. A escrita, primeira escrita desenvolvida, Egito é África, gente. Não se esqueçam. Até hoje tem gente questionando se foram alienígenas que fizeram as pirâmides do Egito, porque é uma obra arquitetônica que tira as pessoas. Ninguém consegue entender como foi feito e como perdurou. Se tivesse sido feito em Grécia, talvez ninguém estava questionando.
Mas como foi feito em África, até hoje acham não, não foram humanos que fizeram isso, não foram os africanos que fizeram isso, foram alienígenas, nós fomos africanos que fizeram, né? Construção civil, tudo que a nossa cultura, a nossa ancestralidade produziu, é assim que a minha história tinha que ser contada. A navegação começou muito antes dos portugueses, já acontecia antes. Por que que a gente estava contando a nossa história a partir desse lugar de dor, de opressão, de inferioridade? Se eu tenho essa história potente. E sabe o que é mais interessante? Nós sempre fomos potentes. Eu não passei a ser potente, eu não ganhei superpoderes. Assim como o Ailton Krenak fala, os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugere que se há um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque ele sempre esteve aqui. Nós sempre fomos potentes. Olha o nosso passado, olha esses fatos que eu contei para vocês aqui agora. Nós sempre fomos potentes. Em algum momento, esse rio foi feito uma represa, fizeram uma barragem, fizeram a gente acreditar que a gente estava limitado. Mas todo mundo que estava me empurrando para frente, essa ancestralidade que estava me empurrando para frente, é um rio com força, uma correnteza que está me empurrando para um futuro de potência, porque é um passado de potência. E essa metodologia, né, essa possibilidade de construção de outras narrativas, apesar de vir, né, do afrofuturismo como movimento artístico, a gente adaptou para trazer para o meio profissional, para o meio corporativo. A gente construiu a nossa nova trilha, né, de desenvolvimento de talentos negros na Impulso Beta em cima do afrofuturismo, em cima dessa jornada, dessas 3 perguntas que eu contei aqui para vocês da minha jornada, para construir uma trilha que a gente pudesse falar sobre autoconhecimento, fazer essas 3 perguntas, entender o que o racismo limitou a gente, ou fez a gente acreditar, e quebrar essas barreiras, ampliando a nossa ambição, a nossa imaginação de sonhar com futuros maiores do que disseram para a gente. Esse é o nosso primeiro módulo. A gente tem 4 módulos nessa trilha. O segundo módulo focado em desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, né? De acordo com o momento de carreira que você está. Se você está não está ocupando uma cadeira de liderança, está buscando mais senioridade, se você já está em primeira liderança, se você já está em cargo de coordenação e gerência, ou se você já está em autoliderança, quais as habilidades que você precisa desenvolver profissionais, né, técnicas de comunicação, gestão de pessoas, negociação, influência, enfim, de acordo com o momento de carreira. O módulo 3, talvez um dos mais importantes para essa trilha, porque são os aceleradores poderosos. Porque o afrofuturismo, ele não nega o racismo. Isso aqui não é conversa motivacional. Você pode, você consegue, não vai ter nada para te embarrear. Não, não. O racismo é uma realidade. Ele vai continuar se reproduzindo, se perpetuando. A gente vai ter ações que a gente vai fazer com as empresas, com as lideranças, com as pessoas colaboradoras para mitigarem o racismo, combaterem vieses e estereótipos. Mas eu preciso trabalhar com as pessoas negras estratégias e táticas para lidar com situações de racismo no dia a dia. Quais são as táticas que você precisa ter inteligentes, né? Táticas inteligentes no ambiente profissional para lidar quando você sofrer vieses e estereótipos? Quais são as ações que você precisa tomar de autocuidado, porque o racismo constante adoece. O racismo vai afetar a sua saúde emocional, não acho que não vá. Ele vai. Só que a nossa trilha, e nesse módulo especificamente, a gente vai olhar para o racismo e vai falar: beleza, o racismo é uma realidade. Ele é um problema estrutural e nós não vamos estar vivos para ver ele acabar. Mas eu posso olhar para o racismo e falar: ok, o racismo existe, eu não vou tentar, porque eu já sei que eu não vou conseguir, eu não vou, esse lugar não é para mim, eu não vou conseguir ocupar, o racismo está me limitando. Ou eu vou olhar para o racismo e falar: ok, isso é um problema, como que eu contorno esse problema? Quais são as estratégias que eu preciso adotar para que o racismo não seja a barragem que está limitando a minha potência de correr para o futuro? E o módulo 4, que é o plano de ação, que nós vamos falar sobre um plano de desenvolvimento
né? Acabou a trilha, beleza, eu tenho um sonho, eu quero chegar, eu quero virar CEO. Mas sonhar não faz os sonhos virar realidade, né? Já dizia a saudosa Whitney Houston. Sonhar não faz os sonhos virar realidade. A gente precisa botar em prática. A gente precisa alcançar algumas etapas. O que eu preciso fazer? Eu preciso me profissionalizar, eu preciso fazer pós-graduação, eu preciso desenvolver habilidade disso, eu preciso fazer o quê? Então, colocar na ponta do lápis quais as etapas eu preciso passar para chegar onde eu quero chegar. Todos os nossos módulos são compostos por uma série de workshops, tá? Cada módulo tem os seus workshops. E esses módulos são customizáveis. Isso significa que cada empresa, cada situação, cada turma, vocês vão montar a trilha de acordo com as suas necessidades. Então, você pode escolher alguns workshops do primeiro módulo, alguns do segundo, alguns do terceiro. Talvez não escolher tal módulo, talvez escolher só esses. Então, isso é muito aberto. Você não precisa escolher todos os módulos, todos os workshops de todos os módulos. É muito customizável de acordo com o momento da carreira, com o que a gente pretende alcançar com essa trilha. E eu sei que hoje a gente tem algumas pessoas aqui que já estão fazendo a trilha de desenvolvimento de talentos negros com a gente. Né? A gente tem algumas empresas que já estão colhendo os frutos dessa trilha. A gente tem a Artplan, que faz parte do grupo Dreamers. A gente tem a L'Oréal. A gente tem a construtora Tenda. A gente tem a Volkswagen. A gente tem a White Martins. Se tiver alguém aqui, gente, manda no chat, dá um oizinho aqui para a gente saber e outras pessoas poderem também trocar figurinha com vocês e conversar mais sobre isso. Se bem que no final eu vou falar de uma surpresinha que a gente vai ter nessa série de encontros que a gente vai ter ao longo desse mês. Então, a gente já tem alguns cases de sucesso acontecendo. Olha que a Carla botou que daqui a pouco vai ter o OLX. É isso aí, Carla, vamos embora. A gente já está fazendo trazendo muito impacto para a vida de pessoas negras, né? Só que, como eu disse, né, a gente precisa combater o racismo de várias frentes, porque o racismo é um problema estrutural. Então, eu vou empoderar as pessoas negras nessa trilha, vou desenvolvê-las, vou acelerá-las, vou potencializá-las. Além disso, né, eu preciso trabalhar com toda a empresa, eu preciso trabalhar com essa liderança, eu preciso trabalhar, né, com todas as pessoas, porque se o racismo é estrutural, significa que ele é um problema de toda a sociedade, de todas as instituições, de todas as pessoas. E ele é responsabilidade de todas as pessoas. Todo mundo tem que ter compromisso, tem que ter intencionalidade para combater o racismo. Inclusive, essa degustação que vocês estão tendo hoje, dessa masterclass sobre afrofuturismo, também é uma possibilidade que a gente tem para você poder levar para a sua empresa. Né? Vamos falar sobre o afrofuturismo, sobre a importância. Muita gente chega para Impulso Beta e fala: eu abri um programa, eu fiz uma ação na minha empresa para pessoas negras e as pessoas negras não participaram. Talvez elas não achem que estão prontas, porque o racismo faz a gente achar que é menos, que a gente pode menos, que a gente é menos competente. Né? Mas as pessoas negras elas não se sentem incluídas, e a gente faz palestra todo mês da consciência negra. Mas será que isso é o suficiente para trazer senso de inclusão? Né? Então, falar sobre o afrofuturismo é a gente ter um entendimento que racismo é mais complexo do que só chamar a pessoa negra de macaco, né? Como são os casos que a gente geralmente vê. O racismo é algo tão sutil, ele pode ser tão sutil, e a gente precisa entender essas nuances para poder combater o racismo. Nós temos outras possibilidades também, como o nosso jogo, o Acelera Aí, que é uma opção de gamificação, né, diferente dos workshops. É uma gamificação que a gente pode colocar em prática todos os conhecimentos aprendidos na trilha de talentos negros, né? Então, a gente faz esse jogo online, é um jogo de tabuleiro, em que as pessoas participantes simulam como se elas jogassem como a nossa personagem do jogo, e essa personagem, ela tem um objetivo de carreira, ela quer se tornar diretora da empresa. E o objetivo é que as pessoas participantes acelerem a carreira dela, resolvendo desafios, situações do dia a dia que essa personagem vai enfrentar e ela precisa passar. E as escolhas dos participantes, de acordo com o desafio, como que a personagem vai lidar nessa situação? O que ela vai fazer? Essas escolhas que vão fazer os participantes avançar ou retroceder no tabuleiro. Isso é uma forma muito interessante de a gente colocar em prática todas as habilidades desenvolvidas durante a trilha. Não só as estratégias de combate ao racismo, porque as barreiras raciais também aparecem no jogo, mas também
desafios que aparecem para pessoas que querem ocupar cadeiras de liderança, né? Desafios de gestão de pessoas, gestão de conflitos, né? Tudo isso que pode aparecer. O QR Code está aparecendo na tela, se vocês quiserem saber mais, e a Grazi está deixando aqui no chat os links para vocês conhecerem mais sobre esses produtos, esses serviços que eu estou mencionando. Além disso, a gente tem também outras opções para trabalhar a empresa como um todo, né? Trabalhar com lideranças, com RH, trabalhar com as pessoas colaboradoras, né? Em formato de masterclass, em formato de workshops, né? A gente tem uma série de temas que são possíveis de ser trabalhados, né? Autodeclaração racial para RH, um tema muito polêmico, um tema que gera muita dúvida, mas a gente vai esclarecer, ou melhor, escurecer, para que as pessoas de RH saibam orientar as pessoas da empresa a se autodeclararem de forma correta, entender quem são os pretos, quem são os pardos, como que eu me autodeclaro, por que que eu me autodeclaro dessa forma. Saúde emocional e racismo, um tema muito importante para a gente entender o impacto que o racismo tem na saúde emocional, o impacto que causa o racismo na incidência de burnout. Hoje em dia a gente já tem falado de burnout racial, né? Que é justamente o burnout causado por constante incidência de racismo institucional nas empresas. Então, a gente ter esse entendimento de como que a gente mitiga esses impactos. Como ser uma pessoa aliada pela equidade racial, um tema também muito importante, porque, assim como a Angela Davis dizia, né, não basta não ser, não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? Então, como você se torna uma pessoa aliada, uma pessoa com compromisso e intencionalidade de trazer mais equidade racial? Colorismo, dororidade e interseccionalidade. Desafios de pessoas negras não são iguais. Pessoas negras não são a massa homogênea que fizeram a gente acreditar lá atrás. Né? Nós temos tons de peles diferentes, que é o colorismo, e isso impacta, inclusive, a incidência de racismo em cada um de nós. A dororidade, que é a versão de sororidade para mulheres negras, né? Porque, infelizmente, o que conecta as mulheres negras é a dor, por isso o nome é dororidade. E as interseccionalidades, né? As mulheres negras vão sofrer um tipo de violência e discriminação diferente da mulher lésbica negra, da mulher trans negra, da mulher PCD negra. Então, como que a gente tem um olhar interseccional, entende esses desafios de forma múltipla, para a gente poder atuar neles de acordo com o marcador social? Letramento racial, muito importante a gente entender o nosso contexto diferente de outros contextos, né, como os Estados Unidos, África do Sul, que tiveram uma outra história, né? O nosso contexto, por que a gente ainda usa o termo raça, o que é o racismo estrutural, desmistificar por que racismo reverso não é uma possibilidade. Então, o letramento racial a gente consegue nivelar os conhecimentos das pessoas. E essa própria masterclass, né, de afrofuturismo e inclusão. Além disso, a gente tem a possibilidade das nossas trilhas EAD, né? São trilhas em vídeo que você pode plugar na sua universidade corporativa, com acesso para todas as suas pessoas colaboradoras. São 5 módulos de vídeo, mais um e-book, todos os vídeos legendados em português, com tradução simultânea em Libras, garantindo acessibilidade. E também uma trilha muito positiva e bacana de você ter na sua empresa para onboard, enfim, como um treinamento, né, alinhado à cultura de inclusão que a sua empresa tem. A gente está com o QR Code na tela e a gente está com condições especiais se você escolher 3 palestras, tá? Então, acessa o QR Code ou o link que está no chat que a Grazi deixou. E, como eu mencionei, esse é só o primeiro encontro de uma série. Né? Na próxima semana, no dia 13, a gente vai ter Pessoas Aliadas pela Equidade Racial. Um encontro com a nossa CEO, Renata Moraes, e com a Nayara Silva, que também é especialista de diversidade aqui na Impulso Beta. Vai ser um papo muito interessante que a gente vai poder conversar, né, sobre qual é o papel das pessoas brancas, das pessoas não negras, nessa luta. No dia 21, a gente vai ter Racismo e Saúde Emocional, né, uma degustação com análise e passos para a gente entender os impactos do racismo, né, na saúde emocional e como que a gente consegue mitigar isso. E no dia 28, eu disse que eu tinha uma surpresinha para vocês, a gente vai ter um papo com algumas empresas que já estão fazendo ações pela igualdade racial, pela equidade racial. Então, vocês vão poder conhecer, de fato, conversar com empresas que já estão fazendo ações, conhecer a realidade dessas empresas, o que elas estão fazendo,
né, fazer esse momento de benchmark e conhecer jornadas de sucesso, né, na pauta racial. O link também já está aqui no chat, o QR Code está na tela. Bem, gente, eu quero agradecer demais a vocês por terem passado essa manhã aqui comigo. Vou convidar vocês a fazer parte da nossa comunidade, né? Conversar com a gente, a Karina, a Vanessa estão à disposição para conversar com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais sobre as nossas possibilidades de ações, se vocês quiserem conversar sobre outras possibilidades, porque nós falamos de diversas temáticas, não só raciais, né? E você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho, marcar uma conversa, né, para a gente poder entender as particularidades da sua empresa, as demandas da sua empresa e customizar uma proposta para você.